Vamos iniciar mais uma plenária. Nesse momento, agradecer ao Mestre Jesus pelo seu amor por todos nós e buscar nesta noite esclarecimento através da mensagem do livro Luz do Mundo, título 20, O Consolador, com a nossa irmã Célia. E assim pedimos, Mestre amado, iluminação, que nos fortaleça, que sejamos orientados pelo plano maior, para que possamos prosseguir trabalhando pelo bem de todos. Quando estamos trabalhando por todos, estamos trabalhando por nós também. E assim, amado, te agradecemos, nós também te pedimos por muitos de nossos irmãos que ainda não conhecem a tua luz, e por muitos também que passam por situações adversas, nas dores, muitos sentimentos negativos, mas que a tua paz ilumine, fortaleça e proteja a todos. Por hoje, que assim seja. Deus proteja a todos. Nesse momento, passa a palavra para a Lucélia. Muita paz. Muito agradecida, Adalberto. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Muita luz e muita paz para todos nós. Eu agradeço imensamente o convite que me foi feito pela nossa irmã Elvira e também pelo nosso irmão Adalberto, para estar aqui mais uma vez, juntamente com vocês, falando para o Centro Espírita, né, Casa de Redenção, Mensageiros da Luz, Conceição do Almeida. Não conheço a cidade, mas quem sabe um dia não teremos a oportunidade bendita de conhecer a sede fisicamente. E desejo a toda a equipe de trabalhadores encarnados muita força, coragem para continuarem perseverando, levando a mensagem do Cristo, dessa doutrina que tanto nos esclarece, para os corações em aflição, estejam encarnados ou desencarnados. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite, lembrando a todos que nós iremos conversar, bater um papo. Esse é o nosso objetivo. Não estamos aqui como palestrantes, estamos aqui como alguém que conversa, que bate papo. E como nosso irmão Adalberto falou, hoje nós iremos falar o capítulo 20 do livro Luz do Mundo, psicografado por Divaldo Pereira Franco, do espírito Amélia Rodrigues. É um livro espetacular. Acredito que todos nós, pelas mensagens, pelas lições que nós já ouvimos, já tiramos a nossa conclusão, que são 25 mensagens que Amélia Rodrigues escreve ou nos apresenta nesse livro, que são pingos de luz para os nossos corações, para as nossas mentes, nos iluminando ou iluminando a nossa caminhada para bem vivermos aqui nesse planeta Terra. Hoje, no capítulo 20, temos como tema o Consolador. Nesta obra, Amélia Rodrigues nos lembra de algumas partes do capítulo 14 de João, né? Do evangelista João, quando Jesus ele anuncia a vinda do Consolador. Então, esse capítulo que Amélia nos apresenta nesse livro Luz do Mundo, capítulo 20, é falando sobre essa passagem que está lá em João, no capítulo 14, nos mostrando, nos falando, apresentando sobre o Consolador. Então, nós vamos pedir licença a todos que estão presentes, encarnados e desencarnados, para lermos essa passagem de forma integral, né? Como João nos apresenta, lá no capítulo 14.
E como nós falamos, está no 14 do versículo 1 ao 26. Então, já no versículo 1, nós vamos encontrar a fala de Jesus, escrita por João, onde ele nos disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Lá no capítulo 15, nós vamos encontrar: se me amas, guardareis os meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele os dará um outro consolador, e que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, de que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habitar convosco em e estará em vós. Não vos deixarei órfã, voltarei para vós. Então, quando a gente vê essas duas passagens, eu vou concluir na terceira, que é de 14 ao 26, onde ele nos diz: vamos encontrar, lá nessa passagem, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, meus irmãos, nós percebemos que Jesus, nesta passagem, nessas passagens, nos apresenta o compromisso dos apóstolos. E a nós também. E a nós também. Em seguida, em seguirmos, perseverantes os seus ensinamentos, falando que se nós guardarmos amor por ele em nossos corações, devemos demonstrar esse amor através da vivência e do exercício do próprio amor. Do próprio amor. Então, refletindo sobre essa fala, sobre essa passagem de Jesus que João nos apresenta, percebemos com muita clareza o convite que Jesus fez aos apóstolos e a todos aqueles que o seguiam naquela época para o exercício do amor, para colocar em prática essa virtude. E disse a eles, e também vem nos dizer, está nos dizendo hoje, que não iria, que ele estava voltando para a casa do Pai, para a verdadeira morada, mas que não iria deixar nem a eles e nem a nós, a nenhum de nós, órfãos, porque ele ia enviar um outro consolador, que viesse trazer esse consolo, que viesse trazer esse conforto, que viesse nos dar uma nova direção. Uma nova direção. E foi assim que ele cumpriu o que ele prometeu, tanto aos seus discípulos naquela época, como para nós nos tempos e no momento atual da nossa existência e também nos tempos vindouros que estão por vir. Então, com essas palavras, Jesus, ele vem nos convidar, ele está nos convidando a sairmos da teoria, daquilo que nós tanto falamos, e para irmos para a prática. Ele nos apresentou um roteiro, ele nos apresentou uma direção, mas que todos esses ensinamentos, tudo aquilo que ele deixou, precisa ser saído da teoria. Precisa sair daqui da nossa mente e chegar aos nossos corações. Porque muito sabemos do Evangelho do Cristo, muitas vezes de trás para frente, de frente para trás, no meio, no começo, no fim. Isso está aqui, o conhecimento. Mas será que eu estou praticando esses ensinamentos? Porque o desafio maior que nós estamos vivendo
e que somos convidados a vivenciar é como nos diz a lição do Cristo, é sair da teoria e irmos para a prática. Com isso, Jesus, ele nos fala sobre a importância do seu amor para com toda a humanidade. Não é só para com o grupo da minha família, não é só para com aqueles que eu gosto, que eu tenho simpatia, porque como ele bem disse, amar aqueles que nos amam é muito fácil. O desafio para todos nós é amarmos aqueles que desejam o mal para nós. É aqueles que nós não temos simpatia, que nós não temos afinidade. E eu serei bem franca para os meus irmãos encarnados e desencarnados que estão me ouvindo aqui e agora. Porque eu não seria hipócrita de afirmar algo que eu ainda não estou vivenciando. Porque se eu fizer isso para vocês, eu vou estar falando, vou estar só na teoria. Vocês não conhecem, não reconhecem o que está na minha intimidade. Mas os espíritos amigos e superiores que estão me acompanhando, acompanhando a minha existência, conhecem a minha intimidade. E eles sabem que eu ainda não aprendi a amar como eu preciso, como Jesus ensinou. Eu ainda não aprendi a amar. Mas confesso aos irmãos encarnados e desencarnados que eu estou me esforçando muito, muito em cada situação, com cada pessoa que me desafia, para olhar para dentro dessa pessoa e perceber e sentir que é um filho de Deus, assim como eu. E que estamos todos no processo de evolução. Mas ainda não aprendi a amar. Mas o convite de Jesus é que nós busquemos colocar em prática os seus ensinamentos. Então, meus irmãos, observemos nessa frase, quando Cristo nos diz, rogará, que ele iria rogar ao Pai, para que o Pai nos conceda um outro consolador. Para que o Pai nos conceda um outro consolador. Aqui Jesus, ele se coloca como um consolador. Ele deixa claro isso para todos nós, porque seus ensinamentos de amor promove a todos nós, encarnados e desencarnados, o lenitivo nos momentos de aflições, de tortura, de dores, de inquietações que todos nós já vivenciamos e estamos vivenciando. Ele ali estava preocupado com o bem-estar futuro da humanidade. Ele poderia, como um espírito evoluído, não, eu fiz a minha parte. E cada um que busque fazer a sua, mas nós sabemos que ele, como governador do planeta que nós estamos habitando, ele não iria, como ele mesmo disse, que não iria nos deixar órfãos, que como um governador ele está administrando, governando, dando direção a todos nós, a essa humanidade. Então ele se preocupou em deixar para nós um voto de confiança. Eu estou indo, mas vocês não se preocupem não, eu vou mandar enviar um outro consolador para que vocês possam sentir mais leveza, para que vocês não venham se sentir tão desesperados. Porque, como nós sabemos, e a história nos conta, quando Jesus esteve aqui, a humanidade estava toda, né, como nos conta os espíritos superiores, como nos mostra em muitas obras, era um momento que a Terra, o planeta Terra, estava em agitação. E chega Jesus com uma mensagem nova, com uma ideia nova, falando termos que não eram habituais naquela época, como o amor, como o perdão. E aí todo mundo, quando viu Jesus falando daquela forma, se apegou, se aproximou demais de Jesus. Aí, de repente, com 33 anos de idade física, Jesus volta, Jesus desencarna e todo mundo fica desesperado. E agora? Quem vai nos salvar? A quem recorrer?
Não é assim que acontece com todos nós? Nós não nos apegamos às pessoas. Divaldo morreu, desencarnou com 96 anos de idade. E a gente 98. E 8, e a gente queria que Divaldo continuasse encarnado. Olha que egoísmo da nossa parte. Porque nós nos sentimos seguros pelo fato de Divaldo estar encarnado, de ter Divaldo para conversar, pedir orientação. E aí Divaldo desencarna, como foi Chico e tantos outros, e muitas vezes nós ficamos nos sentindo órfãos. Imagine com Jesus. E aí aqueles que andavam com Jesus ficou desesperado. E agora? Vamos nos apegar a quem? E aí Jesus promete: eu enviarei um outro Consolador para acalmar o ânimo daquelas criaturas. Quem sabe se de nós que estávamos lá, né? De nós que aqui estamos, se também não estávamos lá naquela época. Então, meus irmãos, aqui nesta fala, ele deixa claro que este outro Consolador não era necessariamente uma pessoa humana. Não era necessariamente uma pessoa humana. Por quê? Uma pessoa humana, essa pessoa, ela vai ficar conosco por um tempo. Depois, nós nos apartamos fisicamente dela. Não é assim que acontece? Estamos convivendo com os nossos familiares, amigos, conhecidos, mas, de repente, desencarna, seja por esse ou por aquele motivo. Se fosse uma pessoa física que Jesus estava falando, referente a esse Consolador, será que ele iria falar desse jeito? Ficar eternamente convosco? Eu acredito que não, e nós sabemos que uma pessoa física, ela não vai permanecer eternamente conosco. Mesmo desencarnado, cada um tem o seu caminho, ou busca o seu caminho, tem a sua história, vai continuar a sua jornada, e muitas vezes, eu vou encontrar com meu pai que está no mundo espiritual, com meu familiar, amigo. Isso é muito relativo. Por quê? Porque como nós sabemos que existe a lei da reencarnação, de repente eu estou esperando me encontrar com alguém querido no plano espiritual, e quando eu chego lá, esse alguém já voltou e está aqui. Olhe, né? Se não tiver um laço afetivo muito grande, um vínculo afetivo, nós não vamos ficar ligados, né, a essa pessoa com essa facilidade. E é por isso que Jesus aqui, ele não se referia a alguém fisicamente. Ou seja, quando ele fala que ficará conosco eternamente, ele estará, né? Ele nos dá a entender que se refere à própria doutrina ou a uma ideia, como nós sabemos que é o que a doutrina nos oferece, nos ensina, uma ideia. A doutrina é uma ideia esclarecedora, ensinamentos esclarecedores. Então, quando Jesus ele faz citação do próprio Espírito de verdade, para que fique para sempre o Espírito de verdade que o mundo não pode receber e que não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis. Ele estava falando desse futuro que iria vir, que iria chegar. Essa ideia que iria ser apresentada para a humanidade. Então, há muitas controvérsias, e aqui nós não vamos entrar para falar sobre isso, porque esse não é o objetivo, né? Esse não é o objetivo, mas eu acredito que todos nós já ouvimos falar, já estudamos, seja através de grupo de estudos ou de palestras que ouvimos, ou de leituras que nós fazemos sobre quem é o Espírito de verdade. Quem é o Espírito de verdade? Muitos dizem que o Espírito de verdade é uma pleiade de espíritos superiores na mesma condição de Jesus, com a mesma elevação de Jesus. Outros dizem que é o próprio Jesus, que foi
que é o próprio Jesus. O que se sabe é que o Espírito de Verdade, ele veio e ajudou Kardec na organização da codificação, trazendo informações preciosas que servem para todos nós, clareando o nosso entendimento, ampliando a nossa consciência, nos ajudando a compreender esses ensinamentos. E isso é o que importa para todos nós. Saber quem foi, quem é ou não, e até muitas vezes brigar, discutir, como nós ouvimos, esse não é o objetivo. Esse não é o objetivo. Qual é a ideia? Qual foi a mensagem que o Espírito de Verdade trouxe? Isso é o que nós devemos entender e nos apegar nessa fala ou nesse ensinamento sobre o Espírito de Verdade. O que se sabe é que Jesus, ele não nos deixou órfão, como ele bem disse. Ele enviou um Consolador. E aí, Kardec, nós vamos encontrar em Kardec, né, lá na introdução, deixa eu ver aqui, onde foi que eu vi, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que a filosofia da doutrina espírita está calcada nos ensinamentos de Jesus. E isso é o que basta. Vamos encontrar nesse texto, e aí a gente vai entrar agora no texto de Amélia Rodrigues, de forma irretocável, ela nos dizendo que se passa ali no ano 29, um ano de aflição, de muitas aflições torturantes para o coração majestoso de Jesus. Por quê? Ela faz referência à Galileia dos mais simples e pequeninos, que se entregavam com extrema pureza àquela mensagem evangélica, embora ainda não conseguisse compreender com profundidade e sublimidade aqueles ensinamentos de Jesus, mas que já se permitiam serem tocados por essa mensagem libertadora. Ou seja, a Amélia aqui, ela vem nos apresentar que aquele ano, que foi o ano de 29, foi um ano muito difícil, cheio de desafio para o coração de Jesus, porque ali Jesus, ele estava indo de encontro aos poderosos daquela época. Era uma região onde habitava muitos irmãos nossos galileus, que eram pessoas simples, de coração simples, que tinha em seus corações a vontade de aprender, de vivenciar os ensinamentos de Jesus. Foram irmãos que foram tocados pelos ensinamentos do Mestre. E quando a gente vai estudar as obras de Amélia Rodrigues, principalmente, há 2000 anos, obras essas que falam de Jesus naquelas regiões, da vivência de Jesus com aquele povo, das pregações de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, das curas de Jesus, vamos observar, vamos perceber que onde Jesus se aproximava, que onde Jesus estava, se aproximava uma multidão de criaturas sedentas para ouvir os seus ensinamentos, para aprender as suas lições. Eram criaturas com muita simplicidade em seus corações, mas que esses corações já estavam abertos para viver aquela mensagem. Tanto é que a gente vai observar em muitas passagens e em muitas falas de Jesus, quando ele olha para toda aquela multidão e ele reconhece irmãos iguais a ele. Ele nunca se colocou numa condição e numa posição superior àqueles outros. Dos mais compreendidos, doutores da lei, aquele que tinha, que era visto como
um dos maiores, ou os maiores, digamos, equivocados, eles olhavam a todos da mesma forma e percebia em cada alma, em cada criatura, em cada coração, um irmão dele, igual a ele. E ele, em momento nenhum, se colocou numa posição superior àquelas criaturas, aqueles homens, aquelas mulheres. Então, Amélia vai nos descrever aqui que essas pessoas que se aproximavam de Jesus, esses galileus, principalmente, eram criaturas de coração simples, mas que estavam abertos para absorver os ensinamentos do Cristo. Amélia nos diz também, nesse mesmo capítulo, continua ela nos dizendo que aquele povo ainda estava presos ao formalismo, ao dogmatismo ou à vaidade, falando a respeito dos doutores da lei, principalmente. A vaidade dos doutores da lei. E aí ela continua nos dizendo, a Judéia era muito torturante para o Cristo. Em todo lugar os judeus, os doutores da lei, queriam encontrar em Jesus alguma falha em relação à lei de Moisés. Ou seja, eles faziam de tudo para pegar Jesus em flagrante, a língua atrapalhou, com relação às leis de Moisés. Então, aqueles doutores, nos diz Amélia Rodrigues, não aceitava de forma nenhuma que Jesus fosse reconhecido como o Messias. Por quê? Porque Jesus era e continua sendo um espírito simples, de muita elevação moral, porém, ali, na convivência com aquele povo, ele demonstrou muita simplicidade. Então, como é que uma criatura que nasceu de uma família simples, filho de um carpinteiro, de uma mulher comum, ele era o Messias prometido, como todos estavam esperando e aguardando? Então, os doutores da lei, na época, não aceitava de forma nenhuma que Jesus fosse esse enviado, prometido, ou seja, o Messias que tanto estavam esperando. Tanto é que Amélia vem nos dizer que em um determinado momento, Jesus, ele percorria com os seus discípulos aqueles lugares, sofrendo juntamente com os seus discípulos o preconceito daqueles que estavam, digamos assim, em uma condição mais elevada, no sentido de compreensão, de estudo, os conhecidos como os doutores da lei, aqueles que tinham um conhecimento intelectual mais avançado do que os outros. Então, Jesus, ele foi muito julgado, ele viveu muito preconceito por esses homens. Mas Jesus, nós sabemos que ele tinha e continua tendo uma condição muito mais elevada espiritualmente falando. E daí Jesus, ele não se importava, ele não se magoava, ele não se melindrava, como muitos de nós, ou como acontece com muitos de nós. Por quê? Porque Jesus, ele não se prendia às coisas externas. Jesus, ele sabia da sua condição, da sua posição espiritual. Mas ele também não iria fazer divulgação e nem propaganda da sua elevação. De maneira nenhuma. Ele iria fazer isso. Então, Amélia nos faz lembrar que Jesus, em todos os seus ensinamentos, sempre condenou, entre aspas, sempre condenou esse farisaísmo,
aquelas posições, né? Que aqueles homens eles demonstravam. Jesus ele não gostava dessas posições, ele não gostava daquelas atitudes. E Amélia vem nos dizer que uma das coisas que ele mais suscitou nos corações foi os sentimentos, né? Os sentimentos elevados, como o da compaixão, da piedade, da misericórdia de uns para com os outros. Jesus ele sempre demonstrou, trabalhou, incentivou o amor, o perdão, a benevolência, todos esses sentimentos que fazia e faz unir as criaturas. Jesus, em nenhum momento, ele colocou uma pessoa contra a outra, de maneira nenhuma. Ele sempre trabalhou para fazer a aproximação através do exercício da fraternidade, através do exercício do amor, através do exercício do perdão e da compaixão. Esse foi o trabalho que o Cristo sempre fez. E deixou em seu evangelho de luz para que todos nós continuássemos exercitando esses sentimentos. Nós vamos ver nas passagens que o Cristo vivenciou, junto com aqueles que eram considerados, na época, ensinamentos grandiosos, valorosos, mesmo com criaturas que eram conhecidas como aqueles que não estavam de acordo com a lei dos homens e nem com as leis de Deus. Jesus ele não julgou. Ele sempre levou consolo aos corações. Paulo de Tarso, em nenhum momento, Jesus condenou. Tanto é que ele disse: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Com Zaqueu, que era cobrador de impostos, o que foi que ele disse? Desce-te daí, que ainda hoje eu vou ceiar em tua casa. Uma mulher adúltera que todos queriam apedrejar, e pela lei de Moisés, as mulheres que cometessem o adultério eram apedrejadas. Essa era a lei, era o castigo. Jesus apedrejou aquela mulher de maneira nenhuma, nem também condenou os homens que queriam fazer isso com ela. Tanto defendeu um como o outro. Aquele que não estiver pecado, atire a primeira pedra. Ali Jesus ele estava botando aquele povo, aqueles homens, para pensar, para refletirem sobre as suas atitudes, ou seja, levou consolo para eles e para a mulher. E depois disse: vai e não peques mais. Vá e não cometa o mesmo erro, o mesmo equívoco, mas eu não vou te condenar. Eu não estou aqui para fazer isso. Eu não estou aqui para fazer isso. Isso é levar consolo aos corações, né? Os corações doloridos, aos corações ainda em aprendizado. Continua Amélia Rodrigues nos dizendo que ele defrontara as dificuldades, todavia amara e fruíra as venturas de receber o amor, de ternura e ingenuidade do povo. Povo simples, mas que socorrem-se ou socorriam-se nas dificuldades, compreende-se nas aflições, ou seja, tem mais facilidade para viver além da fraternidade, como Cristo veio nos ensinar. Aqui Amélia ela vai nos dizer, nesse pequeno trecho, que aqueles eram povo simples, mas que esse povo, eles sabiam se socorrer nas dificuldades. Eles sabiam compreender uns aos outros nos momentos de aflições que cada um
estava vivenciando. Por quê? Porque eles colocavam essa fraternidade em ação como Cristo ensinou. Como Cristo ensinou. Aí eu fico, quando eu vejo essas passagens, eu fico me perguntando, será que aquelas criaturas viveram poucos anos com Cristo? Com Cristo, Jesus, pelo que se sabe, né, ele ensinou durante 3 anos. Durante 3 anos. 3 anos, nem todo curso de faculdade, ele é concluído em 3 anos. Tem cursos que é 4, tem cursos que é 5, tem curso que é 6, 10, 15, a depender. Mas em 3 anos, essas criaturas que estavam vivendo e acompanhando Jesus, eles conseguiram internalizar os seus ensinamentos, praticar os seus ensinamentos. Será que, eu fico me perguntando, eram espíritos que já vieram preparados para passar por aqueles momentos, para viver aqueles ensinamentos direto com Cristo e serem tocados em sua alma e serem transformados? Ou essa transformação aconteceu ali imediatamente, nessa convivência com Jesus? Porque hoje, muitos de nós que estamos na doutrina espírita, estamos há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade ainda de colocar esses ensinamentos em prática. E às vezes fico me cobrando muito. Eu sei tanto sobre o que a doutrina nos ensina. Por que não vivenciar como o Cristo nos pede? Como os espíritos superiores nos pedem? Por que ainda eu encontro tanta dificuldade em mim mesma para colocar em prática esses ensinamentos? Como Jesus quer, pede, e os espíritos superiores também. O que fazer para vencer o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência que alimentamos em nossa alma? Como fazer com que esse Consolador que chegou em nossas vidas encontre morada e seja de fato essa luz, como a Amélia vem nos trazer, né? Luz do mundo, como esse livro tem como título. Então, esses homens, essas mulheres que viveram com Jesus, que internalizaram os seus ensinamentos, que praticaram os seus ensinamentos, é exemplo, principalmente para mim, quando eu vou estudar essas obras, essas lições, às vezes eu fico um tanto quanto melancólica, né? Melancólica pensando, por que que eu crio tanta dificuldade ainda para praticar esses ensinamentos, enquanto que esses homens, muitos deles não tinham a desenvoltura intelectual que muitos de nós temos, mas que tiveram tanta facilidade de internalizar esses ensinamentos, de praticar esses ensinamentos. Amélia vem nos dizer que Jesus, ele se preocupava em relação ao futuro e, por isso, faz e reforça esse convite a todos os seus discípulos para a vivência dos seus ensinamentos. Quando ele nos diz, crede em mim, assim como crede no Pai. Se me amas, guardai os meus mandamentos. Interessante que em um determinado momento, Amélia Rodrigues, ela vai nos dizer que o amor, até então, era manifestação de fraqueza, de covardia moral, e media pela coragem do caráter do homem, pelo rol dos seus hediondos crimes,
e a sua mensagem de amor e perdão não encontraria ressonância senão através de muitas dores e de muito sangue. Ou seja, a criatura ou as criaturas anteriores, né, de anteriores a Jesus, eles acreditavam que o amor ele era medido por batalhas, né? Por acreditar, se eu amo, o amor era entendido para aqueles homens anterior a Jesus, era entendido através dessas disputas, como nós víamos lá com os antigos, né? Do olho por olho, do dente por dente. Ou seja, eu amo a minha família, mas esse amor eu demonstro para proteger essas pessoas ou esse ente querido, eu demonstro através da luta, né? Através do sangue, através da honra. E eu lavava a minha honra desse jeito. Aí vem Jesus em uma época onde o amor era defendido através da briga e da luta, e ele fala sobre um perdão. Ele fala sobre o perdão. Ele não iria ser aceito com facilidade. Vem transformar, né, Ju? Ele não iria. Ele veio mudar, dar uma virada. Dar uma virada. E que foi o que aconteceu. Aqueles homens, eles se incomodaram. E Jesus, ele foi morto? Claro que houve toda uma preparação, Jesus sabia da sua missão, do que ele ia enfrentar, das batalhas, mas Jesus morreu porque eles não aceitaram a forma de amar que Jesus veio nos ensinar, que não era através do sangue, que não era através das lutas, das guerras, das batalhas, das brigas, não era esse tipo de amor. Isso não é amor. Isso não é amor. O amor verdadeiro que Jesus veio nos ensinar é através do perdão, é através do dar outra face, do não revidar. Aí quando Jesus ele apresenta esse amor diferente, aqueles poderosos, eles não aceitaram. E Jesus foi morto, assassinado por isso. Mas aí ele disse, eu enviarei um outro consolador. Aquele que vai ficar para o resto da vida. Vão matar o que agora? A ideia da doutrina espírita? Porque os espíritos estão aí para mandar novas informações. Por mais que mate os homens que são representantes dessa doutrina, desse consolador, a ideia vai permanecer. Os espíritos vão continuar mandando, enviando novas ideias, novas informações, novas mensagens. Assim como queimaram os livros lá esqueci agora. Ato de fé. E Alto de Fé de Barcelona, assim como queimaram os livros, os espíritos pararam por aí? Não. A ideia continuou. A mensagem se propagou. Aumentou mais ainda porque o povo ficou curioso. Por quê? Fizeram isso, então alguma coisa tinha de importante ali. Então vamos tentar descobrir o que é. Não conseguiram matar a ideia. Então, Jesus foi morto por isso, mas ele disse, enviarei um novo Consolador que ficará convosco para todo sempre. Amélia vai finalizando esse capítulo, nos dizendo que chegarão à Terra, isso foi naquela época, viu? As forças invisíveis do mundo espiritual, contra as quais o homem reencarnado, equivocado e irrisório, nada poderá, essas legiões chegarão a todos os rincões e pregarão a esperança na dor
enxugando as lágrimas da saudade e abrindo as portas da morte para a vida. Não foi isso que aconteceu? Em todos os cantos chegou esses clarões, essas ideias, essas informações, em todas as partes. Penetrarão todos os lares da terra e convocarão os homens à cruzada do amor impessoal e fraterno. Aí estão, soando as trombetas do além da morte, entoando advertências, repetindo os ensinos, restaurando a verdade. Escutemo-las na acústica do coração, essa voz que fala pela boca dos sempre vivos. É Jesus novamente ensinando. O Espiritismo cumpre a promessa de Jesus, à medida que ensina aos homens a observância das leis morais. Os faz compreender o que o Cristo disse através de parábolas. Vem nos abrir os olhos e ouvidos, porque nos fala tudo, clara e logicamente. Levanta-nos o véu do que está sobre certos mistérios. Consola aos sofredores, dando-lhe uma causa justa em relação àquilo que estão passando. Então, para finalizar, lembremos-nos de que disse um espírito israelita. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Como nós sabemos, o Espiritismo é essa luz que Amélia Rodrigues vem nos trazer e nos apresentar nessa obra. Essa luz que está por cada canto deste planeta. É esse Consolador que nos traz consolo para as nossas almas aflitas e sobrecarregadas, como o próprio Mestre Jesus nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele é esse Consolador. Essa doutrina é esse Consolador que tanto nos acalma, que tanto nos esclarece, que tanto nos orienta, que tanto nos direciona. Que possamos todos nós, que estamos aqui encarnados, que temos a oportunidade de ter contato com essa doutrina bendita, fazer com que ela nos transforme a cada dia, a cada momento, em criaturas melhores, para que nós sejamos aqueles que o Cristo possa confiar, para fazer com que o mundo que nós estamos habitando se torne, de fato, um mundo melhor, um mundo de paz. Como nós estamos vendo, a paz do mundo, ela só vai acontecer na medida que cada um de nós nos tornarmos esse ponto de paz, fazendo com que essa paz, ela aconteça em nossos corações, em nossas almas, dentro de cada um de nós, para sermos esses pacificadores de forma externa. É preciso que essa paz esteja em nossos corações. Se nós não nos pacificarmos, dificilmente nós iremos levar essa paz ao mundo. Porque eu serei, onde quer que eu esteja, eu serei o que de fato está dentro de mim. O que eu estou alimentando em minha alma. Eu só vou dar ao outro ou aos outros aquilo que eu sou, aquilo que eu já consegui desenvolver. Eu só vou ser luz se essa luz estiver dentro de mim. Eu só vou ser paz se essa paz estiver dentro de mim. Eu só vou ser amor se esse amor estiver dentro de mim. Portanto, meus irmãos, a doutrina espírita é esse Consolador. Mas para que ela permaneça me transformando, eu preciso
abrir o meu coração para que eu possa, de fato, vivenciar esses ensinamentos. Fazendo com que todos esses ensinamentos eles se transformem em autoeducação, em autoiluminação. Em autoiluminação. Porque uma coisa é estar, a minha mente está preenchida de todos esses ensinamentos, de ter o conhecimento de todas as obras da codificações e obras subsidiárias. Mas a dificuldade maior é trazer essas informações que estão aqui para o meu coração, para fazer essa minha autoiluminação. Porque se eu não fizer esse trabalho de autoiluminação, eu vou chegar no mundo espiritual com o quê? Com a minha luz apagada. Como aconteceu com quem? Com nosso irmão Jacó. Não foi isso que aconteceu? Então, que esse Consolador nos console, nos esclareça, mas também nos transforme. Mas para que essa transformação aconteça, eu preciso permitir. Eu preciso me dar a oportunidade da minha modificação. É difícil? Às vezes eu sinto que é difícil para mim vivenciar, me transformar, me modificar. Mas o Cristo disse: vós sois deuses. Podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Que brilhe a vossa luz. Que essa luz que existe dentro de cada um de nós, porque somos filhos da luz, somos filhos de Deus, ela possa brilhar onde quer que estejamos. Ela possa brilhar, que sejamos esse ponto de luz. Muita luz e muita paz para todos nós. E gratidão pela misericórdia de estarmos juntos falando desses ensinamentos. Que Jesus seja o nosso farol que ilumina a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva, para não tropeçarmos nas pedras da vida. Muita paz. Assim seja. Pois é isso aí, a doutrina da transformação. E aí tem que, a felicidade não entra em porta trancada. Então é que é preciso a gente abrir o coração. Mas sabemos que para abrir o coração é preciso uma caminhada longa, porque são 2025 anos e até hoje a gente ainda não conseguiu abrir o coração como Jesus tem solicitado. Mas estamos a caminho, estamos fazendo o melhor. Então, cada um fazendo o pouquinho que sabe fazer, isso vai chegando a ser concretizado mais adiante. Então, Deus proteja, Deus abençoe a todos nós. E sei que mais pessoas estão querendo fazer algum comentário. Esteja à vontade. Agradecer a você, Ju, né, pela brilhante apresentação, né? Como o senhor Adalberto disse, essas portas, para serem abertas, tem que começar em cada um de nós. E não adianta esse conhecimento se ele não é posto em prática. Todos os dias está tudo aí, né? Claro para a gente. É só olhar dentro de nós e olhar e falar para nós mesmos. O que é que eu posso mudar? O que é que eu estou plantando e o que é que eu vou colher, né? Porque está tudo livre, né? A doutrina não cobra nada, a doutrina não tem dogma, a doutrina não pune, não tem inferno, mas tem a lei de causa e de efeito. E é essa lei que está aqui para vir para cá, que é difícil, né? Mais alguém?
Adalberto, Disse, seu Mário, Letícia. Só agradecer mesmo, porque ela falou, Juscelia falou de uma maneira bem, bem clara, né? Assuntos muito profundos que a gente já tem conhecimento, só falta colocar em prática. E quando ela falou do espírito de verdade, que é um tema às vezes polêmico, depende do ponto de vista, né, Juscelia? Porque se a gente ficar aí brigando, discutindo o que é o espírito de verdade, a gente pode pensar assim, é qualquer um que já descobriu qual é ela e divulga, né, a essência, a verdadeira verdade. Então, aqui no planeta Terra, o espírito que mais trouxe uma verdade mais transparente foi Jesus. Então, ele é considerado o espírito de verdade, né? Mas qualquer um pode ser, né? Faça a sua trajetória e busque também. Eu penso dessa maneira, né? A gente não pode ficar preso assim em dogmas. O espiritismo ele tem que romper também essas questões que às vezes se transformam em dogmas dentro do espiritismo. Eu penso que o espiritismo veio para libertar as consciências da gente. Então a gente não precisa estar brigando por bobagem, né? Para definir conceitos que às vezes são irracionais, não tem lógica. Então, quem é o espírito de verdade? Né? Aqui na Terra, aquele que pisou aqui com mais lucidez espiritual foi Jesus. Mas qualquer um pode ser. Ele é o exemplo. E é por isso que a gente está aqui essa noite, estudando em grupo, trocando ideias, informações, para que um dia a gente também se transforme num espírito de verdade, né? E eu penso nessa possibilidade. Mas vamos trabalhar porque a caminhada é longa, né? Agradecer a Juscelia, a Adalberto, a todo esse grupo aí maravilhoso. Pergunta assim, não tenho nenhuma ainda, mas foi assim, divina a reflexão dela, né? Obrigado, Juscelia. Boa noite, gente. Então, Juscelia passou muito bem, né? Passou muito bem a mensagem. O que nós podemos fazer para nós sermos melhor, né? A cada dia. A gente é um assunto a se pensar, né? Porque muitas vezes nós achamos, eu sou boa, sou boazinha, vou no centro, ajudo quando eu posso, né? Mas a gente sempre pode, né, nas mensagens, né, a gente vê que a gente se doa tão pouco, e aí a gente fica pensando até, né, que espécie de ser humano eu sou, né? Jesus morreu por nós, e muitas vezes, assim, às vezes as pessoas têm, assim, vê o amor como assim, né? Aquele amor que é ali sofrimento, pessoa junto, ali tá ali sofrendo, eu amo, eu fico. Não é, gente. O amor, muitas vezes, hoje eu penso assim, e eu acho que está mais ou menos certo esse pensamento, é partir. Muitas vezes, um gesto de partir, de sair, né? De sair daquela situação, é um gesto de amor, tanto para com a gente mesmo, para com o outro, que muitas vezes o outro, né, faz coisas que nós aceitamos e a gente está ali, né? Eu amo, não sei o quê. Gente, muitas vezes o gesto de amor está na partida, está no dizer adeus. É difícil, é muito difícil, sabe, dizer adeus a pessoas, principalmente quando a gente gosta delas, né? Mas eu acredito, assim, que se a gente, como a doutrina trabalha muito nós, né? Eu acho, hoje mesmo estávamos conversando e estávamos falando, né, sobre a doutrina de não exigir do outro aquilo que nós não temos. E antes de conhecer a doutrina, eu particularmente falava, nossa, sempre exigia mais do outro, por que que ele não é assim, por que que ele não é assado? Hoje eu vejo que quando eu pedir alguma, assim, para a pessoa melhorar em alguma coisa, a pergunta tem que ser para mim. E você, disse, você melhorou? Então é isso que a doutrina nos explica, né? Que ela trabalha muito a nós mesmos, para quando nós chegar lá, que nem Juscelia falou de Jacó, eu não conheço a história, Juscelia, confesso aqui. Mas
a gente saber o conhecimento que a gente tem e pôr em prática, né? Eu vejo hoje assim a doutrina, uma modificação, e se a doutrina não nos mudar, gente, a gente pode seguir outro caminho, porque não tem como, porque ela trabalha no íntimo de nós, ela trabalha aquilo que nós nunca pensamos, né? A gente fala, não, tá tudo bom. Aí chega uma hora que a gente para e pensa, bom o quê? Bom foi. Ou eu fiz e não foi tão bom. Então a gente cai em si. Então a doutrina está aí e foi muito bem explicado por você, Juscelia. E é isso, gente. Eu acredito que estamos aqui para um dia sairmos daqui, né, melhorado. E graças a Deus que a gente acordou, né, a tempo, né? A gente muitas vezes, às vezes a gente vai do outro lado, que eu acredito que teve reencarnações que nós já fomos do outro lado e nós não sabíamos nem quem era nós, né? Porque sabemos que em cada reencarnação nós temos um nome, o espírito é o mesmo, mas temos nomes diferentes, e muitas vezes voltamos para a Terra, voltamos para lá e a gente não sabe quem é nós. E que a doutrina abre esse leque, que a gente fala, poxa, eu fui fulano e não dei valor. E é isso, gente. Disse, Jacó, irmão Jacó, ele é um personagem do livro Voltei. Então, é uma história muito, muito importante que nós espíritas estudemos esse livro para entender, né, a vivência, a experiência desse espírita que se dedicou muito à causa espírita, inclusive foi diretor da FEB em uma época, e fez muita coisa, mas o trabalho maior que ele e que eu devo fazer é da minha autotransformação, de vencer as dificuldades que eu estou trazendo, que nós estamos trazendo, porque muitas vezes a gente quer fazer muito de forma externa, mas o maior trabalho que nós viemos fazer aqui na Terra é conosco mesmo. É a nossa autotransformação, é a nossa autoeducação para alcançarmos essa autoiluminação. Então, nesse livro, que é um livro pequenininho, bem fininho, mas que é importante essa história para nós espíritas lermos, estudarmos e refletirmos, ele não fez o trabalho principal que ele deveria ter feito, que foi vencer a si mesmo. Então, ele chegou no mundo espiritual com sua luz apagada. Enquanto que ele viu pessoas, espíritos, que não fez nem a terça parte do que ele fez, e a sua luz estava muito mais grandiosa do que a dele. Estava uma iluminação imensa. E aí serve para nós refletirmos que trabalho eu devo fazer aqui. Claro que com isso eu não estou dizendo que não é importante a gente auxiliar, fazer a caridade, fazer o bem, realizar as tarefas que nós estamos fazendo, não. Tudo isso é importante. Mas o maior trabalho é comigo mesmo. Eu perceber em mim o orgulho e trabalhar para vencer, a vaidade, trabalhar para vencer, a prepotência. Todas essas mazelas que a gente sabe que existe dentro da gente, que em muitos momentos uma ressai mais do que a outra, e que eu preciso fazer as pazes com essas sombras, como diz Jung, né? Não é eliminar, não, é fazer as pazes, entender por que eu sou arrogante, por que eu sou orgulhosa, por que eu sou prepotente, por que eu sou vaidosa, por que eu sou invejosa, por que eu sou ciumenta, e tentando entender essas questões que eu ainda percebo, ainda alimento em minha alma, e buscar ir trabalhando. E muitas vezes eu não percebo, nós não percebemos, e a gente vai empurrando a vida, e quando eu chego no mundo espiritual, cadê a minha luz? Adiantou muita coisa eu estar aqui na doutrina espírita, fazendo a caridade, dando cesta básica, visitando um doente e tal, mas cheia de arrogância, de prepotência e tal. Então, esse livro vai nos mostrar essa vivência desse espírito espírita. Então, gente, eu devo confessar para vocês que eu nunca tinha ouvido, né? Acho que eu nem tinha ouvido esse nome de Jacó. E sobre também
A Amélia Rodrigues também nunca tinha ouvido, né? Estou nova caminhando assim no espírito. E me pergunto, se vocês não sabem, eu pergunto por que também que eu estou aqui, entendeu? Porque eu vim assim, né, cair de paraquedas na doutrina, né? E graças a Deus não morri, o paraquedas me salvou. Né? E pergunto, né? Às vezes vocês falam livros, assim, de pessoas que eu não conheço realmente, eu confesso, eu não conheço. A Amélia Rodrigues eu vou procurar saber, porque como eu gosto muito de poesia, eu vi que ela tem umas poesias também, né? Mas eu confesso para vocês, muitas vezes eu me pergunto, sim, às vezes a pessoa pode falar que, nossa, o que essa mulher está fazendo aí, nessa moça? Não, essa, essa senhora, e eu falo a verdade para vocês, nem eu sei. Eu não sei, assim, o que Deus quer de mim, sabe? Eu só sei que eu acredito que ele quer que eu aprenda alguma coisa assim antes de partir, porque realmente a doutrina espírita, ela nunca me encantou, para falar a verdade, porque ela me trazia sempre uma realidade que eu não vivia, né? Então, às vezes, que nem você falou, às vezes eu me pergunto, sim, o que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho que aprender, mas hoje eu vejo, assim, que nesse pouco tempo, eu me tornei uma pessoa melhor para comigo mesmo, porque hoje mais ou menos eu sei distinguir o que é bom para mim e assim separar o que eu ouço, né? E uma coisa que eu acho muito muito importante assim é a gente sabe ter uma fé raciocinada, porque eu nunca fui mesmo aquela pessoa de acreditar em tudo que a pessoa me falou, as histórias de Branca de Neve, eu nunca fui essa pessoa, né? Então o que me leva assim a ficar mesmo essa fé raciocinada, esse pensamento livre, tudo posso, mas nem tudo é me permitido. Então, eu não sei, eu estou aqui até. Eu tenho que me esforçar mais, sim, porque eu acredito que. Eu tenho um amigo que ele fala disso, se você tem muito conteúdo, né? Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, né? A gente não sabe o que fazer com tanta coisa que muitas vezes a gente tem na frente. Talvez seja um caso meu. Mas é isso, gente. Estou aqui, vamos ver até quando eu posso melhorar, principalmente para mim mesmo e passar o melhor de mim, principalmente para as pessoas que eu amo e muitas pessoas que partiram, né? E eu nunca, às vezes a gente deixou de dizer, né? Não eu te amo, porque falar eu te amo é fácil, mas demonstrar com, né, no dia a dia, muito com afetos, né, com gestos. E às vezes esse daí vem um arrependimento também que eu não sei, às vezes esse arrependimento vem em mim, não sei se é com todo mundo, mas estamos aqui, né? E se, se derrubar a gente é pênalti. E é isso, gente. Mais alguém? Será que ainda dá tempo de tirar uma dúvida? Juscelia, no início da palestra, você estava falando sobre o medo que as pessoas têm quando desencarnam, né? De abandonar os seus familiares. Jesus vem e fala de uma família universal. E nós ficamos muito presos à família física. E o Espiritismo ele vem trazer a gente essa ideia e essa realidade de que existe uma família maior do que essa física. E a gente não acredita, a gente não abre essa possibilidade, né, de que o plano espiritual está cheio desses espíritos, irmãos, que já fazem parte da nossa família, e a gente não acredita. O que é que você pode esclarecer, né? Assim, porque a doutrina espírita ela é consoladora. Ela é consoladora porque vem esclarecer a gente ideias e ensinamentos que não foram bem entendidos porque falta essa essência, o espiritual, né? Então a doutrina vem e o que é que ela tem a nos oferecer de consolar a respeito, né, dessa família universal? Eu penso, Alberto, né? Alberto e Adalberto, Alberto. Eu penso, Alberto, diante do que a gente já estudou, que a gente conhece, que a gente sabe da vida após a morte, que existe um mundo espiritual que é muito mais organizado do que o mundo físico,
de que existe seres queridos e amados que estão lá nos aguardar, que para reencarnar é muito mais desafiador do que para desencarnar. A gente vê isso, viu isso com muita clareza quando a gente estudou as obras de André Luiz, o preparativo dos espíritos para vir para o mundo físico é muito mais difícil do que quando a gente volta para o mundo espiritual. Porque quando a gente está no mundo espiritual, a gente está livre. Espírito livre, espíritos livres. E quando a gente vai vir para cá, a gente vai vir com aquele pensamento e com aquela ideia, será que eu vou dar conta? Vou mergulhar no corpo físico pesado, vou para um mundo cheio de desafio. E tudo isso nos traz medo, dificuldade, insegurança, que fica registrado em nossa alma. Quando a gente está aqui para voltar para o mundo espiritual, que seria, para todos nós, uma forma de estarmos felizes e alegres, a gente fica temerosos de voltar para o mundo espiritual, onde deveríamos estar mais alegres. Eu vou estar voltando, vou estar ganhando a minha liberdade, vou estar sem peso. Aí por que ficamos temerosos? Já que existe esse consolo que a doutrina nos dá, de falar desse mundo que é muito melhor do que o mundo daqui. Aí entra uma série de questões que tudo é relativo. A gente não vai dizer assim, ó, é por isso ou por isso. Não. Eu, quando penso no meu desencarne, em chegar, por exemplo, eu estou aqui agora e eu penso, se Juscelia desencarnar amanhã, às vezes eu fico pensando nessas coisas, sabe? Eu digo que maluquice, mas eu fico pensando, e aí, Juscelia, como acontece tanta gente que infarta, se você desencarnar amanhã, como será você chegar no mundo espiritual? Você vai estar consciente? Você vai ficar apegada? Você vai ter medo? Você vai... Sabe, eu fico pensando assim. E às vezes... A gente já tem medo de morrer, né, Ju? E às vezes eu recuo meu pensamento. Aí entra, por que eu fico temerosa ou com medo? Às vezes uma experiência que eu vivi em existências anteriores e que não foram das melhores no meu processo de desencarne, entende? Ou seja, por conta de um suicídio, ou seja, por conta de uma antecipação por outras questões, e me deixou em dificuldades muito grandes quando eu cheguei no mundo espiritual, que tomei consciência. Isso é um ponto que às vezes traz medo e insegurança, quando se pensa no desencarne, na morte. Um outro ponto é, será que eu estou cumprindo o meu papel, aquilo que eu planejei no mundo espiritual? Será que eu estou cumprindo, de fato, o que eu planejei? Para quando se eu morrer amanhã, eu chegar lá e dizer assim, eu dei conta daquilo que eu planejei. Aí, às vezes, eu não estou fazendo, e aí a minha consciência me cobra isso, e eu fico com medo de morrer, de desencarnar, certo? Ou de desencarnar. É um outro ponto que se tem que pensar. Uma outra questão também que se tem que pensar é quem é que vai me receber? São os meus amigos ou os meus adversários? Né? Então, uma série de fatores que nos leva a esse temor da morte. A esse temor da morte. Então, assim, a gente não pode dizer é isso ou é aquilo. Pode ser uma junção de muitas coisas, de muitas experiências que não se sabe exatamente. Por isso a importância de buscar conhecer o que está dentro de mim. Por que eu tenho medo de morrer? Aí eu vou pensar, será que é por isso ou por aquilo? Eu mesma ir me perguntando para que a minha consciência, que com certeza vai vir uma voz de um espírito amigo, inclusive o meu espírito protetor, vai me dizendo, Juscelia, pode ser por isso. Então, trabalhe nisso daqui, para você ir se desapegando. O apego também é um outro fator que dificulta demais
o nosso desencarne, apego ao corpo, apego à vaidade. Lembra do moço rico? Apego aos títulos, apego a pessoas, apego à casa, apego ao objeto, apego à família. Eu vou lhe ser bem sincera, graças a Deus, Deus me deu a possibilidade de ter uma casa para morar própria, de ter carro, de ter casa, de ter o necessário. Mas quando eu penso na questão do apego, não é nada disso, de casa, de carro, de roupa, nada disso. Agora, o emocional, com as pessoas que eu estou ligada, ainda, sabe, dá um estalo aqui. E aí eu estou tentando ir trabalhando isso. E trabalhando, bom, estão comigo, não são meus, não me pertencem, seja filho, seja família, seja o que for. Sabe? Para a gente ir começando a trabalhar isso em nós, para a gente não ter esse medo. Um outro ponto que eu, me refletindo, me percebo, é com relação ao despertar. Eu quero muito despertar quando eu desencarnar, ter consciência de que eu já desencarnei, para eu não ficar nem dentro de um caixão, nem vagando, nem sei, sabe? De ter essa consciência, bom, eu desencarnei, eu quero continuar a minha jornada. Eu não quero ficar dentro de casa, eu não quero ficar dentro de um caixão, eu quero continuar caminhando, entendeu? Então, são pontos que a gente precisa refletir, para a gente ir tomando consciência e ir trabalhando dentro de nós. Ok. Pois é isso. Então, peço para Célia fazer a prece final da doutrinária da noite. Muita paz. Deus proteja todos nós. Então, sejamos gratos a Deus pela vida, porque em um momento Ele nos criou. Somos individualidades. Isso é muito importante que pensemos. Cada um de nós somos individualidades. Ninguém é igual a ninguém. E Deus criou a todos nós com um propósito de sermos felizes, de evoluirmos para alcançarmos a plenitude. E aqui estamos, todos nós, buscando trabalhar em nosso íntimo, em nossa alma, buscando nos tornarmos criaturas iluminadas, que possamos aproveitar todas as oportunidades que estamos tendo para fazermos a nossa autotransformação. Mas para isso é importante, imprescindível, nos conhecermos, percebermos quem somos e o que trazemos em nossa alma, quais são os sentimentos inferiores que ainda alimentamos, quais são os sentimentos superiores que já alcançamos. E lembrar sempre de que em nenhum momento estamos sozinhos. Como bem disse o Mestre Jesus, que Ele está sempre conosco. Que nós possamos acreditar e agradecer a esse Mestre querido e amado, assim como a sua falange de benfeitores espirituais, em particular aquele Espírito que nos protege, aquele que nos acompanha, que está lado a lado conosco na nossa caminhada evolutiva, que agradeçamos a essas mentes amigas e organizadas por tantas coisas boas que tem nos dado, nos oferecido, nos ajudado nessa nossa jornada evolutiva. E assim, Senhor Jesus, nós encerramos o nosso encontro desta noite, rogando a Ti e aos Teus mensageiros do bem, que leve luz, paz, harmonia aos corações daqueles que ainda estão presos a sentimentos inferiores, muitos deles ainda presos
no ódio, na vingança, no desejo de praticar o mal. Que a tua luz, Senhor, penetre nessas almas, despertando em cada um a semente do amor, a semente da paz, a semente da bondade. E assim, encerramos o nosso encontro desta noite, te agradecemos por tudo que tem feito e nos ajudado nessa nossa jornada evolutiva. Abençoe as nossas vidas, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos e principalmente os nossos inimigos. Que o planeta que nós habitamos receba de ti, neste momento, muita luz e muita paz. Que assim seja.